Olá pessoal, dando sequência à nossa maratona de preparação para as provas de residência, eu separei duas questões para a gente resolver juntos sobre legislação do SUS. Então fiquem atentos, porque questões desse tipo podem fazer toda a diferença para você conseguir a sua vaga. Então vamos comigo. A primeira questão caiu numa prova de hospitalar com ênfase em UTI, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia. E diz o seguinte, sobre a seção 2 da saúde, situada no capítulo 2 da Seguridade Social e no título 8 da Ordem Social da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo, identificando com V as verdadeiras e F as falsas. Então, de antemão, já trago uma dica, boa parte ou a grande maioria, independente dos outros temas, certamente vão cobrar Constituição Federal, dos artigos de 196 a 200 e a Lei Orgânica da Saúde. Esses dois temas estão lá em qualquer edital de prova de concurso ou de residência. Então, vamos em frente. A primeira assertiva diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, essa assertiva é uma assertiva verdadeira, não é? Lá dentro desses artigos que eu citei agora há pouco, 196 a 200, justamente o artigo 196 traz essa informação, que o Sistema Único de Saúde, então, ele vai ser financiado com recursos da Seguridade Social, do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes que são citadas, na verdade, e aparecem no artigo 195. Então, essa assertiva, ela é verdadeira. Inclusive, um dos grandes nós que nós temos até hoje do nosso Sistema Único de Saúde é a questão do financiamento do SUS, não é? Bom, segunda assertiva, diz, é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que previstos em lei. Ora, pessoal, essa assertiva está incorreta. Lá no artigo 199 diz justamente o contrário, que não é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Então, essa assertiva, de forma alguma, pode estar correta, ela é falsa. A terceira assertiva diz o seguinte: não compete ao Sistema Único de Saúde participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Ora, nós sabemos, lá no artigo 200, né, traz justamente o contrário, não é? Que compete ao Sistema Único de Saúde, ao nosso SUS, participar, obviamente, da formulação das políticas públicas e, obviamente, da execução. Formular políticas é uma coisa, atuar na execução dessas políticas, nas ações de saneamento básico, é outra coisa. Essa assertiva pode confundir, porque traz justamente a questão da formulação de política e execução das ações de saneamento básico. Mas o SUS está sim envolvido. Grandes braços, né, da saúde coletiva, quando a gente pensa na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, na saúde do trabalhador. Então, são áreas que muitas vezes a gente não pensa, não é, que fazem parte ou que sofrem uma interferência e tem uma atuação tão direta do Sistema Único de Saúde, e a gente precisa estar atento às pegadinhas que podem aparecer nas provas. Então, essa assertiva é uma assertiva falsa, tá bom? A última assertiva diz o seguinte: as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Pessoal, mais uma vez, no artigo 199, podemos lá encontrar essas informações, e nessa assertiva temos uma quantidade grande de informações para reflexão. Primeiro, a gente fala aqui que as instituições privadas, elas participam de forma complementar, né? A complementariedade do setor privado no sistema de saúde, como nós sabemos que é possível sim, não é? Inclusive, a complementariedade do setor privado é um dos princípios, não doutrinários, mas é um dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde.
E, segundo, obviamente, esses contratos, né, acontecem segundo as diretrizes, né, do direito, prevalece o público sobre o privado. Então, quando são feitos esses contratos, quando são feitos esses convênios, são feitos, obviamente, sob a égide do direito público. E, obviamente, as entidades filantrópicas têm uma preferência nesses contratos, tá ok? Então, essa assertiva é uma assertiva verdadeira. Então, a nossa sequência, a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo seria VFFV. Então, nós temos aqui a letra B, que é a nossa resposta. Vamos para a próxima? Próxima questão caiu num programa de residência da Universidade Estadual do Pará. E diz o seguinte: parece uma questão simples, mas que nos dá a oportunidade de trazer algumas reflexões bem interessantes. Observem bem, segundo a Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é prestada apenas pelo setor público. Claro que não, acabamos de ver inclusive numa prova de um outro programa de residência, não é? Nós temos um sistema oficial de saúde no país, mas existe a participação, é livre a participação, né, do capital privado em caráter complementar, tá? Então, essa assertiva, ela não é verdadeira. Então, a assistência à saúde, ela não é prestada apenas pelo setor público, tá? Essa assertiva é incorreta. A letra B diz: a assistência à saúde, ela seria, então, representada pelo Estado? Ora, pessoal, lá no artigo 199, né, lá na nossa Constituição, né, no artigo 196, lá da nossa Constituição, diz justamente que a saúde é o quê? Ela é um direito de todos, um dever do Estado, não é assim? E a assistência à saúde, a base do SUS e a assistência prestada pelo sistema de saúde, ela acontece com a organização, não é, dos serviços de saúde, das ações de saúde, e essa assistência, ela é representada justamente por esse conjunto de ações e de serviços públicos de saúde, tá ok? Não é representada pelo Estado, tá? Então, essa assertiva, ela é incorreta. A assertiva C diz: mediante a participação social. Ora, a assistência à saúde, ela acontece mediante a participação social? Não, né? É uma assertiva confusa, inclusive, porque quando a gente fala de participação popular e de controle social, estamos falando de um princípio organizativo do SUS. Em algumas literaturas, a gente acha a participação popular até como princípio doutrinário, tá? Mas a assistência à saúde, ela não acontece mediante a participação social, de forma alguma. Então, essa assertiva também é incorreta. A assistência à saúde, ela seria vetada à iniciativa privada? Não. É livre a participação do capital privado, como vimos agora há pouco, não é? Obviamente, levando-se em consideração de que quando são firmados contratos, quando são firmados determinados consórcios, dá-se prioridade às instituições filantrópicas sem fins lucrativos, obviamente, né, mas é livre a participação do capital privado em caráter complementar, já que nós temos um sistema único de saúde, que seria o sistema, então, oficial de saúde do país, tá? E, por fim, a assistência à saúde, ela é livre à iniciativa privada, com certeza. Então, essa assertiva seria, então, a nossa assertiva correta. A resposta, então, a letra E. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo bons estudos e até a próxima.